entrevistamos o jornalista e professor da PUC-Rio, Alexandre Caralta. O editor do Jornal do Brasil e do portal da PUC nos explicou como as novas mídias estão modificando o trabalho nos meios de comunicação. Com o surgimento das novas mídias. O mercado tem exigido trabalho hoje, a exemplo de outras áreas. O jornalismo está exigindo do profissional mais versatilidade, seja no domínio técnico e tecnológico para operar, né, para essas diferentes mídias, às vezes no mesmo intervalo de tempo, seja um domínio também intelectual, para ele poder pensar já seguindo lá um paradigma, digamos assim, da convergência de mídia. Então E essa demanda por profissionais mais versáteis se dá em função de novas necessidades da indústria da comunicação. A indústria da comunicação está se organizando e se desenvolveu, caminhou para o que a gente chama hoje de convergência de mídia. Então você tem conteúdos supostamente complementares sendo pensados e produzidos, né, para veiculação em diferentes plataformas, né, um termo técnico, plataformas de mídia. Ora, se da convergência, o profissional, né, ao ter que dar conta dessa produção, né, mais complexa, esquecer do principal, que é a qualidade da história que ele pensa, que ele produz e que ele conta, independentemente da mídia. Ora, a qualidade da história ela é proporcional ao tempo. Se você tem pouco tempo para garimpar essas novas demandas, né, elas podem criar um precipício entre a produção jornalística e a profundidade necessária para ela se manter de pé. Então você corre justificar. Time, Washington Post, nos Estados Unidos, e muitos outros estão derrubando as paredes de suas redações visando a integração de mídias. O que vem a ser exatamente essa integração de mídias? Isso tem um caráter simbólico, um conteúdo coordenado, né, uma produção coordenada, uma veiculação coordenada de conteúdos, né, para diferentes mídias até de um mesmo grupo de comunicação. Isso trouxe à tona determinadas expressões, palavras como convergência, sinergia, né? O que é sinergia? É você ter a produção coordenada, conjugada, em grande parte das vezes por uma mesma pessoa, um mesmo profissional, de diferentes conteúdos que supostamente se completam, né? Na repórter de impresso, ele já vai para o treino lá do Flamengo, pelo menos 3 conteúdos diferentes para diferentes plataformas. É o mesmo repórter, o mesmo tempo e eu diria que na maioria das vezes o mesmo salário, né? Vantagens e desvantagens da convergência de mídia. Olha, a convergência tem que ser entendida dentro de um contexto no qual os avanços tecnológicos e a disseminação de canais de comunicação fizeram com que a informação, né, ou a informação jornalística passasse a circular, não só a informação jornalística, passasse a circular com muito mais velocidade, de canais muito maior, né? Isso, de certa forma, não diria que democratizou a informação, que talvez fosse um exagero, mas isso facilitou o acesso, né? E transformou, especialmente o usuário da Web 2.0, num editor. Ele tem ali a chance de escolher nesse varal de informações quais aquelas que, né, merecem ser vistas por ele, certo? Então, um lado bom foi né, a facilitação do acesso, né, especialmente para as pessoas que têm. Essa facilitação ela é restrita, você tem ainda uma série de excluídos, né, digitais, a gente não pode esquecer disso, né? Então a convergência, ela né, essa facilitação, né, do acesso às informações, e eu vejo isso como algo positivo. Por outro lado, se a gente não tomar cuidado, né,
a gente acaba ficando refém da superficialidade. Você tem um bombardeio de informações, um enxame audiovisual, né? Há pouco tempo a Folha de São Paulo fez uma matéria especial discutindo, né, os rumos do jornal, do papel e tal. E uma das razões pelas quais o jornal ainda tem uma captação publicitária relativamente bem superior à internet, por exemplo, é que ele serve de bússola, né? As pessoas precisam um pouco de orientação. Nesse enxame aqui, como é que eu fico? Estou perdido, estou boiando. E o jornal ainda exerce esse papel, e isso é importante para mantê-lo oxigenado, tá certo? Digamos assim. Então, se a gente... Por fim, Caralta falou sobre a questão do tempo e de como os profissionais devem se posicionar diante dessa nova realidade. Como a velocidade é imperiosa, não só no jornalismo, mas na organização da vida, às vezes e as pessoas, de uma maneira geral, não só os jornalistas, os futuros jornalistas, não têm tempo, né, para refletir, para garimpar, para deitar um olhar mais amadurecido, né? E essa precipitação, ela depõe contra o ofício. É você, né, ter um olhar crítico que vai gerar um subsídio para a qualidade de vida das pessoas, não só para o teu público específico, mas, né, para o interesse público. Né? Esse é o serviço pelo qual as pessoas pagam e vão pagar. Se a gente não oferece esse serviço, se a gente oferece uma informação rasteira, por que vai pagar? Para que eu vou ouvir isso aqui? Isso aqui eu tenho, vira manga, eu tenho na árvore. Então, assim, a convergência, as novas tecnologias, elas são importantes, porque elas, como eu disse, elas facilitam o acesso, mas, por outro lado, é importante ter cuidado para não se perder no risco de superficialidade. E qual é a vacina? A vacina é o apego, o compromisso com um traço genético de você valorizar, né, a categoria, a bagagem intelectual, sem a qual você não consegue pensar melhor, pensar além do óbvio, pensar além da notícia, produzir além da notícia.